Neste momento, Senhor, estou a lhe pedir muita sabedoria para que possamos estar levando a palavra do amor e graça, para que cada pessoa ela compreenda e venha saber que nós somos filhos amados, que somos escolhidos nação santa para estar recebendo esta palavra que liberta, que cada palavra venha abrir os olhos do espírito de cada um, venha tirar as escamas para que eles venham enxergar espiritualmente longe e venha saber que somos livres para fazer a sua vontade, porque a palavra nos ensina isso. Então eu te agradeço, Senhor, para que possamos estar em linha com a graça de Deus. Eu agradeço, Deus. Abençoados de Deus, estamos de volta aí, amados, com mais estudo aí, amém? Vamos aí dar meus agradecimentos aí, já de início aí, aos abençoados do Rio de Janeiro. Eu estou agora separando, né, porque tem muitas pessoas para me dar aí meus agradecimentos por estar aí, nos ajudando aí, aqui no nosso canal do YouTube, como estou nas outras redes sociais. Estamos aí no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Então, meus agradecimentos a todos vocês, meus irmãos lá do WhatsApp. Então, eu vou começar a dar meus agradecimentos aí, primeiramente. Esse vídeo eu vou começar a organizar mais essas coisas, tá? Então, eu vou começar com esse vídeo, meus irmãos abençoados do Rio de Janeiro, e não falarei todos aqui, tá, abençoados? Em outro estudo, falarei nome de mais pessoas aí. Então, não ficam aí zangados comigo, tá? Siga os vídeos aí e os irmãos vão ver que eu vou estar falando aí em nome de vocês. E vocês que querem que eu dê aqui meus agradecimentos a vocês aí, os novos inscritos, pessoas que participam conosco, envie seus nomes aí, abençoados, no Facebook, lá nos comentários do canal do YouTube, amém? Estarei aí dando meus agradecimentos em seu nome aí, amém? Então começamos aqui com Néia de Oliveira, Judite, Daniela Amarantes, Remanescente de Cristo de Niterói, Ministério Livre pela Graça de Resende, Alete de Oliveira, está sempre aí conosco, Patrick de Oliveira, Ana de Oliveira, Marcelo de Oliveira e a todos abençoados das nossas redes sociais. Agradeço a vocês, amados, por estarem aí comentando, compartilhando, se inscrevendo, né, dando seus curte-likes aí. E aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam, abençoado. Envie para mais pessoas, convide mais pessoas para se inscrever e não esqueça de dar os likes, tá? Tem muitas visualizações, poucos likes. Vocês estão esquecendo de dar os likes, abençoado. Isso é muito importante aí para o nosso canal. Amém? Dê os seus likes aí, tá? E agradeço por todos vocês. Graça e paz. O tema desse estudo aqui é o fim do dízimo. Essa discussão que rola, dízimo, não tem dízimo. Já fiz vários estudos aí falando a respeito do dízimo, que dízimo era da lei, e hoje estamos no tempo da graça. Então existem vários vídeos falando sobre isso, e esse é mais um deles. Há pessoas novas que estão chegando agora. Preste atenção nesse estudo, é muito importante para as suas vidas, amém? Abençoados, sempre houve sacerdotes de Deus escolhidos, né? Deus sempre escolheu pessoas para ser sacerdotes. Esses sacerdotes, ou sumos sacerdotes, né? Qual era a função deles? Trabalhar na organização das coisas sagradas, das coisas religiosas, das coisas divinas na tenda, quando ainda não havia o templo, e depois eles vieram também a trabalhar no templo, quando Salomão fez o templo. Me perdoa um estudo passado aí,
que eu falei que foi Abraão. Não foi Abraão que fez o templo, foi Salomão. Desculpe o meu erro aí, tá? Então, abençoados, esses sacerdotes, eles trabalhavam, né, para as coisas do templo, para as coisas espiritual no templo. Amém? Então, vamos entrar aqui no nosso estudo para entendermos melhor sobre esses sacerdotes, né? Em Números 3, ele nos diz aqui sim. Então, Yahweh Deus diz a Moisés: convoca a tribo de Levi e apresenta-os a Arão e seus assistentes. Eles deverão seguir as suas instruções e cumprir os deveres sagrados na tenda do encontro, a favor do povo de Israel. Contudo, apenas Arão, preste atenção, abençoados, apenas Arão e seus filhos poderão desempenhar a função de sacerdotes. Apenas Arão e seus filhos poderiam trabalhar como sendo, né, um sacerdote. Apenas Arão e seus filhos. Então, claro? Então, abençoado, vamos entrar aqui no primeiro ponto dessa questão. Primeiro ponto. Para trabalhar na tenda, né, do encontro, ou depois, quando o templo foi construído, né, por Salomão, novamente aí, para mim não errar, né, só poderia ser da tribo de Levi. Só a tribo de Levi poderia participar no trabalho do templo, da tenda ou do templo. Amém? Segundo ponto. Somente Arão e seus filhos poderiam ser sacerdotes. Somente Arão e seus filhos poderiam ser sacerdotes. Estão conseguindo receber essa palavra? Então, abençoados, então nenhuma outra tribo poderia exercer essa função de trabalhar na tenda ou trabalhar no templo. Somente a tribo de Levi poderia fazer isso. Amém? Então, abençoados, os padres, os pastores, os bispos, são sacerdotes legalizados pelas Escrituras, pela lei de Moisés. Não são sacerdotes legais, não são sacerdotes legítimos segundo as Escrituras. Eles não podem receber os seus dízimos. Amém? Isso é contra a lei de Moisés. Embora essa lei já é passada, mas ela permanece aqui escrita para que nós tenhamos sabedoria. Amém? Deus não mandou rasgar o livro da lei e jogar fora. Não. Ela está aqui para que nós possamos buscar lá o entendimento para trazer para os abençoados. Se eu pegar os livros da lei e tudo jogar fora, eu não vou ter conteúdo para poder explicar para o abençoado que o que se faz hoje no sistema religioso é errado. Amém? Então eles não podem receber os seus dízimos, porque é contra a Escritura, é contra a lei de Moisés. Amém? Eles não são da tribo de Levi, eles não são sacerdotes legítimos, legalizados pela tribo de Levi. Terceiro ponto, para quem dentro das Escrituras
Tudo que falamos aqui é baseado nas Escrituras e no Evangelho. Amém? Para quem dentro das Escrituras eram para ser pago os dízimos verdadeiramente. Para quem dentro da Escritura eram verdadeiramente para ser pagos os dízimos e as ofertas. Deuteronômio 18, ele nos mostra que os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Ou seja, eles não receberam terras para plantar ou criar animais. E como viveriam, irmão André? Como que eles iriam viver se não poderiam plantar, não poderiam criar seus animais? Como viveriam? Teria que se alimentar para sobreviver. Viverão das ofertas sacrificadas de ao Deus, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Estão começando a entender, abençoados? As ofertas de animais que eram levados para o sacrifício, né, de ao Deus. Delas eles poderiam tirar para seus alimentos, que eram muitos. A tribo era muito grande. Amém? Vocês terão que dar-lhes. Quem teriam que dar-lhes? As outras tribos. Elas teriam que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, as primeiras lãs da tosquia das ovelhas. Pois de todas as tribos de Al, seu Deus, escolheu os levitas e seus descendentes para estar na presença de Al Deus, para ministrarem sempre em seu nome. Abençoados. Os sacerdotes, os dízimos eram alimentos para alimentar os sacerdotes levitas e todos os trabalhadores do templo que não tinham terras, né, para plantar, para criar. E as primícias, ou seja, os primeiros dízimos, eram para as viúvas e os órfãos. Eles estavam em tempo de guerra. Muitas viúvas perdiam seus maridos, muitos filhos perdiam seus pais. Então, os sacerdotes recebiam dos irmãos de todas as tribos para se alimentar os trabalhadores do templo. Essa era a paga pelo trabalho deles. E também as primícias desses dízimos, eles davam para a viúva e para os órfãos. Bem? No advento do Cristo, se introduz um novo sacerdócio. E esse perpétuo não tem fim. É que nada tem a ver com o sacerdócio levítico. Cristo, Jesus Cristo, não tem nada a ver com Moisés. Não pode misturar nenhum ritual levítico da lei de Moisés com a Cristo, com Jesus. Não pode misturar as coisas. O sistema religioso todo estão misturando as coisas. Dizem servir a Cristo, mas faz segue os mandamentos que Moisés ordenou. Isso é uma prostituição religiosa. Estão tentando servir, né, um noivo da lei e um noivo da graça. Servir a dois noivos. A igreja quer servir a dois noivos. Prostituição religiosa. Esse é o significado. Amém? Então, no advento do Cristo, Cristo veio trazendo um novo sacerdócio que não tem nada a ver com o sacerdócio levítico. Então, Paulo ensina
para os hebreus e diz, Hebreus 7:18, assim as regras antigas passaram, não servem mais, não vale mais, foram anuladas, pois eram fracas e inúteis. Já que a lei de Moisés nunca foi capaz de aperfeiçoar nada, surgiu em seu lugar uma esperança melhor. E essa esperança que permite que nós nos aproximemos de Deus. Na lei de Moisés, só os judeus poderiam se apresentar a Deus. Na graça, o tempo que estamos hoje estamos no tempo da graça, todos têm acesso a Deus, porque hoje Ele mora dentro de cada um de nós. Todos temos acesso. Naquele tempo, Deus morava só no templo, e só os judeus ou os prosélitos poderiam ir lá no templo para adorá-lo. Os gentios não, eram separados. Os gentios, eles não poderiam nem chegar perto, era maldito para eles. Hoje, essa esperança permite que nós nos aproximemos de Deus. Essa esperança é o evangelho do reino, chamado por Paulo de graça de Deus, estabelecido espiritualmente no madeiro e fisicamente no ano 70. Tá? Se o seu pastor, o seu padre disser que você rouba Deus, eles falam muito isso no sistema religioso, né? Se vocês não derem o dízimo de vocês, estão roubando a Deus. Estão mentindo, abençoado, e criando suas próprias doutrinas, sem base nas Escrituras. Amém? Sem base histórica, não tem base nenhuma nisso. Amém, amados? Fujam disso, abençoados. O seu dízimo não é para ser dado mais no templo, e nem nas igrejas atuais. O verdadeiro templo, a qual era para ser pago o dízimo, foi destruído em 70 e até hoje não foi restaurado. Por que foi destruído? Para que a graça de Deus se estabelecesse fisicamente, definitivamente, e a lei de rituais e mandamentos, sacrifícios, orações, fosse anulada. Porque pela lei ninguém será justificado diante de Deus, mas pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras meritórias do homem, para que ninguém se glorie. Isso. O dízimo não é para ser pago nas igrejas. Amém? Porque lá não é casa de Deus. Deus não mora lá. Deus mora hoje dentro de cada um de nós. Amém? Ouça aí, né? Várias vezes aí para poder entender melhor. Tá dado o recado. Até mais. Graça e paz.